dele falam por si só. E o resultado é senhor da razão. O dinizismo do Diniz, ele caiu muito para mérito de alguém que está ao lado do Diniz, ou para algum diretor de futebol, ou do Pedrinho, eu não sei exatamente quem, mas alguém está mostrando ao Diniz que não tem nada mais importante do que o resultado. E que sim, você ainda vai ter méritos, você vai ter saídas de bola um pouco mais arriscadas, mas aquele método do Diniz, de que meu time só propõe, que meu time tem 4, 5 em volta da bola para ter superioridade numérica, e se eu perder essa bola aqui, eu coloco totalmente em risco todo o meu projeto, isso acabou. O time do Vasco não joga mais assim. Essa é a verdade. Quem é que está mandando no Diniz, ô Jorge? Eu acho que ele deve ter refletido com as pancadas que ele levou. Não acho que o Admar, que chegou agora e que está conhecendo o futebol brasileiro, teria autonomia para fazer essa intervenção. O Pedrinho não tem essa característica e o Pedrinho gosta demais do Diniz. Eu acho que faz parte do amadurecimento. E a frase dele que a gente conseguiu registrar de que nem sempre que às vezes é bom abrir mão das convicções em busca de resultado, mostra esse amadurecimento. É o que a gente vivia batendo na tecla, né, Elia? Ele tem conceitos, ele tem métodos, ele tem estudo, ele tem muita dedicação, mas, cara, às vezes você precisa dar um passinho para trás, até para que o seu conceito seja permanente e tenha êxito. Eu tenho gostado bastante do Vasco e do Diniz. Evoluiu. Acho que, para simplificar, o Diniz evoluiu e vem melhorando porque bateu muito com a porta... Sabe aquela cabecinha na parede, quando você vai 1, 2, 3? E, lógico, que temos que também valorizar as contratações que o Vasco fez nessa janela de contratação. Mas ele evoluiu não só como pessoa, como treinador, ele é um estudioso, ele tem esse quê voltado para a psicologia. Acho que ele também refletiu sobre o que ele vinha acertando, o que ele vinha errando e o que ele poderia melhorar. Gosto mais do Diniz atual, mais sensato, sabendo estudar os adversários e propor jogos diferentes para adversários diferentes. Vamos dar uma olhadinha nesse segundo turno do Vasco? Vamos lá? E a gente vai responder essa pergunta aqui que está no nosso GC já já. Atenção, segundo turno do Vasco, o Vasco hoje é o 8º colocado do campeonato. Gente, no retorno, o Vasco é o 3º colocado do campeonato. O Vasco tem apenas... A 2 pontos do Palmeiras. É isso que eu vou chegar. Na frente do Flamengo. Exatamente isso. O Vasco tem só 2 pontos da melhor campanha do retorno, que é o Palmeiras, tem 25, 1 ponto abaixo do Mirassol e tem 2 pontos acima do Flamengo. Olha a campanha do retorno do brasileiro do Vasco. E aí eu pergunto pra vocês... Lembrando só que o Vasco tem um jogo a mais que o Flamengo, tá, no retorno. Perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, a perguntinha lá da Tarja, né, do nosso GC. O Vasco já pode sonhar mais alto? Quando eu falo sonhar mais alto, o Vasco hoje é o 8º, certo? Independente... Ou seja, ele já está sonhando com o Libertadores, porque já é uma colocação... Já virou esta realidade mesmo? Mudamos a página? É isso? Hoje o Vasco tem que olhar para cima. Esquece a coisa de rebaixamento. Já vamos olhar para cima? Isso acho que sim. Com 39 pelo que está jogando, por tudo. E eu acho que assim, não tem jeito. Qualquer um que ainda mais se a gente vai usar o verbo sonhar... Né, que acho que assim, é legítimo... Todo mundo pode sonhar, né? Não, mas assim, quem está numa colocação em que o Vasco está, na 8ª colocação, tem a obrigação de sonhar com o Libertadores e não ficar dizendo, meu objetivo é não cair. Até porque acho que, de fato, você olha a diferença do Vasco aí para os times que estão na zona de rebaixamento, para aqueles 4 lá, e aí falando até mesmo de elenco e de potencial, assim, claro, nós estamos falando nesse momento de um time que está jogando mais, que está jogando melhor, mas também um time que tem mais elenco, um time que tem mais condições de não brigar para cair. Então, eu acho que não tem discussão. O objetivo do Vasco tem que ser uma posição que lhe permita ir para a Libertadores e muitas vezes isso vai depender dos outros campeonatos, de quem vai ganhar a Libertadores atual, de quem vai ganhar a Sul-Americana atual e onde estes times vão estar no Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, que o Vasco pode ganhar. Então, assim, acho que não tem muita discussão, né? Para o Vasco, o objetivo tem que ser esse. E, claro, hoje, olhando ainda mais para uma Copa do Brasil que não tem Palmeiras, que não tem Flamengo, sim. Sonhar também com o título da Copa. O confronto direto é contra, Birner, o confronto direto é contra o Fluminense e depois, numa eventual final, pode ser o Corinthians ou pode ser o Cruzeiro. O Vasco que recentemente venceu o Cruzeiro por 2-0. Só uma coisa aqui para te passar, 3 Birner, candidatos dessa semi estão numa zona que a Copa do Brasil
o leva para Libertadores e faz todo sentido. Que é o Fluminense, que ainda não chegou lá, o Vasco e o Corinthians. E o Corinthians. O Cruzeiro é o terceiro, ele Esse já tá. dificilmente ele não vai, teria que... Para o Vasco, se ele não for o campeão da Copa do Brasil, o melhor seria o Cruzeiro ser... O Cruzeiro já está na Libertadores. Já. Na fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro já está classificado, mesmo matematicamente não estando ainda, na prática já está classificado. O Cruzeiro tem 10 pontos a mais que o quinto colocado. Perfeito. Não vai perder a vaga. Perfeito. Ainda mais pelo futebol que joga. E tem o mesmo número de jogos do quinto colocado. É bom lembrar também. Eu acho que o Vasco tem que se concentrar, o principal objetivo é ganhar a Copa do Brasil. Sim. E jogando partida após partida, porque a diferença para o sexto colocado de 7 pontos é uma diferença considerável. Ele tem um jogo a mais que o Bahia, mesmo número de jogos que o Botafogo, ambos têm 46 pontos, o Vasco tem 39. É difícil ultrapassá-los, tá? Restando para o Vasco 9 partidas. Ia ser uma façanha ultrapassar. Não sei, precisa fazer uma campanha espetacular para isso. De qualquer forma, eu acho que vai jogando, vai conseguindo e vai vendo se o Bahia e o Botafogo tropeçam bastante, com o Vasco ganhando muito. Eu acho que não vai conseguir ultrapassar essas equipes. Tá? Eu acho que o Vasco briga de maneira muito realista e palpável pela 7ª posição, que provavelmente dará uma vaga na Libertadores, porque a chance de Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores é razoável para boa, sendo bem pessimista, porque a chance é enorme na prática. E o Cruzeiro, que está na 3ª colocação, é o melhor time da Copa do Brasil, ou seja, abriria uma 7ª vaga, né? O Cruzeiro está 10 pontos do quinto colocado para o Botafogo. Já está classificado para a Copa do Brasil. São 10 pontos de diferença para o quinto. Quinto é uma vaga, fase anterior de grupos. Com 9 jogos pela frente. 9 jogos. 27 pontos, ele tem a diferença de 10. Então, é muito difícil que Cruzeiro e Mirassol não estejam na vaga direta para a Libertadores da América. Até porque, pelo que o Mirassol está jogando, né? É impossível. O Mirassol ainda tem alguma chance de perder para os times que tem 6 pontos atrás. Não tem alguma chance para Botafogo e Bahia. 6 pontos, ele tá 6 pontos e de para o Botafogo Bahia tem um jogo a menos, então são 3 pontos perdidos. Então tá na briga ali. Mas eu não vejo nem outra... Botafogo nem Bahia com a consistência do Mirassol. Eu acho que não é só uma questão de matemática, é o que esses times, esse bololô aqui, que você falou, né? Tem uma leva de times ali numa oscilação de meio de tabela, o que eles estão jogando, porque assim, o Vasco não está jogando hoje menos que o São Paulo, não está jogando menos que o Bragantino, não está jogando menos que o Corinthians, não está jogando menos que o Fluminense, que foi o adversário hoje, né? Então, aí se você quiser colocar Grêmio, Ceará, ele joga mais até o Inter, você pode até lá embaixo, o Inter, claro. O Galo, você pode até lá embaixo, o Santos, você pode pegar toda essa leva aqui, o Vasco não está jogando mesmo. Ou ele está jogando a mesma coisa, ou ele está melhor do que essas equipes. Momento, situação de momento do Vasco. Os últimos 6 jogos são 4 vitórias, um empate com o Flamengo e uma derrota para o Palmeiras 3-0. O único jogo em que o Ryan não fez gols foi, obviamente, o 3-0, que o Vasco não fez gol. Porque quando o Vasco fez gol, tem gol do Ryan. E com o Palmeiras voando, né? Contra o Cruzeiro, exatamente. Muito. Voando. Então, assim, contra o Cruzeiro, tem gol do Ryan. Contra o Fortaleza, tem gol do Ryan. Contra o Vitória, tem 2 gols do Ryan. Contra o Flamengo, gol de empate, gol do Ryan. Hoje, gol do Ryan. Enfim, com o Coutinho atuando bem, goleiro firme, laterais... Os reforços também ajudaram muito. Quer dizer, me parece que o melhor momento desses times aqui é o do Vasco. De bola, não é só a classificação de baixo, você está falando. A questão é que ele tem que, muito provavelmente, ganhar uma posição, como o Birner falou, porque... quando eu falo desse de baixo, porque, sustentar sua posição para olhar para cima. A gente sempre fala que podem chegar 9, mas neste ano não dá para chegar aos 9 primeiros colocados do Brasileiro, porque o Atlético pode muito bem ser campeão da Sul-Americana, mas dificilmente vai estar entre os 8 primeiros colocados. Muito Portanto, difícil. 9 vagas no Brasileiro, quer dizer, 9 vagas que eu digo, né? Os 9 primeiros colocados indo a competições sul-americanas não me parece provável justamente por causa do Atlético, que é o único candidato brasileiro na Sul-Americana. Mas sim, o Cruzeiro tem boas chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Para muita gente é inclusive o favorito para isso. E como o Birner já disse, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhar a Libertadores também, a chance é até maior que isso aconteça. Então, você pode ter as 8 primeiras colocações. Ou seja, pode acontecer do Vasco não precisar ganhar posição para ter uma vaga, né, na próxima Libertadores. Mas, evidentemente, ganhando uma posição, a chance aumenta e aumenta demais. Dá para pensar nessa possibilidade de disputar a vaga direta sendo campeão, a outra aí para fase de grupos prévia, e a gente já viu o que aconteceu com algumas equipes, é melhor não ir. A outra é
a pontuação do Vasco hoje dá ao Diniz a possibilidade de ir tranquilão para o pós-Brasileirão, para jogar a Copa do Brasil. E até nas últimas rodadas tomar todo o cuidado do mundo com o Coutinho para poder ter um time para decidir. E não um time morto para jogar. Porque assim, você está ali sofrendo na reta final do Brasileiro, você leva tudo isso para a Copa do Brasil. Sim. E assim, acredito que o Vasco vai conseguir manejar bem para ter essa o coisa Coutinho numa boa situação. Da Copa do Brasil no final ajuda nesse planejamento, né? Até porque também, né, já vai se saber a Libertadores, você já tem as coisas, você já vai saber. Bom, Quantas vagas? Qual é a posição e que distância você está da posição do brasileiro que pode te dar uma vaga na Libertadores? Então, essa administração fica bem mais fácil com a mudança de datas. Ele pode chegar sim com uma vaga de fase, uma vaga na uma vaga garantida fase de grupos. Aí da fase de grupos e com a possibilidade de ganhar uma vaga direta. Então, melhor dos mundos. Já tenho a vaga e vou tentar lutar por uma vaga sem complicações, porque essa fase prévia com o Brasileirão começando antes, é com dramático, o estadual. é dramático. E vamos ver como é que vão ficar os estaduais também, porque com o Brasileirão junto, o que acontecia? O estadual era tudo que existia no início do ano. E a rivalidade local dava para o estadual uma importância que ele não tem. Importância Agora, atenção, que ele não muda. tinha, a ponto da galera poupar na Libertadores para disputar estadual. Com o Brasileirão rolando e o Brasileirão começando antes, Não dá mais pra brincar. Vamos ver como eles vão andar por esse Atuar. estadual. Pode ser um tiro no pé e as federações falarem de jeito nenhum. E o mais impressionante, galera, é perceber como o Vasco realmente virou a chave. Um time que antes sofria nos minutos finais, agora mostra maturidade para segurar resultado e transformar pressão em vitória. O Léo Jardim, tão criticado, foi decisivo. E isso mostra que a evolução não é só tática, mas também mental. O Diniz encontrou o equilíbrio e o grupo comprou a ideia. Hoje o torcedor pode sim enxergar um Vasco mais competitivo, mais confiante e com cara de time grande novamente. Então, se você acredita que esse é o novo Vasco, aquele que não se entrega e joga com o coração, já deixa o like, comenta o que achou da partida e se inscreve aqui no canal Vasco On para não perder nenhuma atualização sobre o Gigante da Colina. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!